Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode compartilhar o nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? O filme O Corvo, de 1994. Esse filme, O Corvo, ele é um filme, assim, que ele tem uma pegada muito forte, muito carimbada dos anos 90, né? E essa atmosfera dark que ele tem, gótica, fotografia escura, é um filme que remete a gente ao estar nos anos 90, nesse lance mais gótico, né? E hoje a gente vai aqui discorrer, porque ele também tem várias questões ali da filmagem, como foi feito, a atmosfera, né, da energia desse filme. E o filme O Corvo, ele já começa com uma cena assim de tragédia, né? Começa mostrando uma mulher que é a Cherry, e ela tá sendo socorrida, né, numa cena de crime, e mostra, assim, que o namorado dela, que é o Eric, ele vai ser o protagonista dessa história. Ele acabou sendo morto por uma gangue nessa cena de crime, essa gangue acabou jogando ele da janela. Só que ela não morreu, né? Ela acabou sobrevivendo e estava sendo socorrida ali. Começa assim. E o crime, ele ocorreu numa noite, assim, na pré-noite de Halloween. E é um grupo criminoso, né? A história de um grupo criminoso que invadiu a residência dela e agrediu e violentou ela. E nessa hora que estava acontecendo isso, o namorado entra e aí é que acontece toda a barbárie, né? E a cena, assim, é bem chocante, né? A gangue abusando da moça, assim, a gente não tem a noção no começo, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu e que tudo aconteceu ali na frente do namorado, que foi uma tragédia, assim, para mim já é bem forte, já começa a mostrar, assim, essa carga pesada desse crime, assim, tão hediondo, sabe? O filme já começa com essa panorâmica da cidade, assim, é, toda escura, com aquela arquitetura gótica escura e tudo sujo, assim. É uma cidade me remete muito a Gotham, assim, como se fosse uma Gotham City. Com E certeza. E também me lembra muito dos filmes do John Carpenter, do Fuga de Nova York, assim. É tudo. É uma realidade, mas é muito diferente, assim. Parece que é outra realidade. Não se passa nessa nossa realidade. É como se fosse em outra cidade, assim. é, que é tudo diferente, assim. E a cidade pegando fogo, né, por conta da gangue colocando fogo por aí pela cidade, né, por esse dia do diabo, né, que eles comemoram por causa lá do vilão principal que comanda a cidade, né? Sempre tem esse cara que comanda o submundo do crime. E uma coisa interessante assim, eu sempre achei Gotham City muito parecida com Detroit, né? Que é uma cidade muito parecida com Gotham para mim, Detroit. E tem uma história que há uns anos atrás realmente aconteciam essas coisas. As gangues, elas pegavam uma noite específica e botavam terror, tacavam fogo nos estabelecimentos, nas casas, sabe? Era uma coisa assim bem chocante que, por incrível que pareça, foi realidade. É, como diz, né, a vida imita a arte e assim, é, é uma coisa muito legal assim, toda essa ambientação que a gente já tem logo na primeira cena do filme, né, com a voz da Sarah, que é a garotinha É. que é a personagem recorrente do filme, dela falando, né, que sempre quando alguém morre de uma forma muito trágica, é, essa alma que é, é levada pelo corvo, às vezes não vai e fica para voltar, assim. Muito raramente acontece isso.
como é o caso que acontece com o Eric, né? E essa Sarah eu acho muito interessante, porque no começo eu fiquei um pouco perdida em relação aos personagens, o que estava acontecendo ali, porque já, né, mete ali a situação para você. Mas aí a gente começa a entender vendo a Sarah, né, que a gente vê ela lá perto dos corpos ali, a gente vê ela indo no cemitério, e ela começa também a fazer uma amizade com o policial que está investigando o caso, com o sargento. E você vê ela, uma menina nova, assim, deve ter o quê? Uns 13 anos, super descolada, skatista, e você percebe o naipe dela que ela é uma menina, uma pessoa que cresceu nas ruas, né? Ela tem, assim, e ela tinha o casal como amigo dela. E é muito triste, assim, que você vê que ela fica sozinha e ela tem essa ligação, e a gente sempre vai ver ela ali andando pela história, né? E aí aparece nessa uma dessas cenas que ela tá indo no cemitério, né? Vai ali visitar os corpos, né? Porque a Cherry acaba falecendo alguns dias depois e o Eric ele acabou morrendo ali na hora, né? Aí o que acontece? A gente vê o cemitério e aí aparece um corvo, e naquela fotografia escura, super dark. E a gente vê que o Eric, né, ele começa a ressurgir além do túmulo, ele começa a sair assim como um morto-vivo. E aí fica muito misterioso a situação, aparece esse corvo ali como se fosse um companheiro dele. O corvo ele tem uma pegada meio sobrenatural e ele serve basicamente como um guia para o Eric ali. E a gente percebe claramente que o propósito é a vingança, né? Tem toda essa energia de vingança. E aí o Eric ele volta para casa onde aconteceu a cena do crime e ali começa a rolar a primeira transformação gótica dele, né? Que aí ele se transforma nessa figura do corvo que a gente conhece hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção, é que a maquiagem do corvo me lembra muito a maquiagem do Coringa. É uma maquiagem que remete muita coisa de palhaço, assim. Tanto tem várias vezes que personagens se referem a ele como um palhaço, né? O policial, que é o Ernie Hudson, que faz o personagem, que já atuou em vários filmes, mas ele é mais conhecido pelo personagem do Caçador de Fantasmas no Caça-Fantasmas. E é interessante essa parte da ressurreição dele, que quando ele consegue sair, né, da cova, parece que ele sente tipo uma dor, é como se tivesse, tipo assim, a vida dói, sabe? Pelo menos é isso que eu interpretei, né? Nos primeiros segundos ali que ele sai, parece que ele sente uma dor de estar vivo. É uma coisa estranha, assim, que eu interpretei dessa forma, né? E tem toda essa esse guia, né? Que é muito bom, o do corvo, que não tem uma palavra, não é um corvo falante como alguém poderia fazer se fosse outro diretor, mas não, Sim, é. é tudo sem diálogo, não tem transmissão de pensamento, é tudo no silêncio ali. Eu acho muito legal isso, sabe? Você fica subentendido. O corvo vai. Ele vê o corvo, aí ele meio que entende que o corvo é algo, e o corvo vai mostrando ele coisas como ele pegar um sapato no lixo, que o corvo mostra pra ele, ele calça, aí ele vai seguindo o corvo, aí ele chega até a casa, né? E outra coisa que eu acho muito legal dessa cena, a forma com que ele descobre os poderes. Tipo assim, ele pega na janela e corta a mão, né? As duas mãos dele Uhum. corta e ele olha e sara assim na hora, que é É. uma forma de Ele cura. percebe os poderes dele, um poder sobrenatural, né? Que ele percebe que ele não morre mais ali, ele é praticamente invencível, né? E aí é que nasce, né, o sentimento dele, ele já volta assim, né, com aquela coisa carregada de tudo que aconteceu com ele, e aí sabendo que ele virou quem virou, ele vai fazer o quê? Virar um. Ele não é um espírito, né? Porque ele sai ali debaixo da terra. Sim. Mas ele tem essa pegada de espírito vingador, de justiceiro, né? E essa cena também ainda. Essa cena é muito legal, por isso que eu tô querendo falar bem dela, porque ela
já mostra, ele já entende que o poder dele não precisa de um diálogo expositivo. Ó, você é super, tem uma força grande, você não vai morrer com tiro, com facada, com nada. E ele entende, sabe? É uma coisa muito esperta que quem escreveu o É. filme é, sacou isso, sabe? Não precisa ficar explicando. Ah, eu tenho que ir atrás de saber como eu funciono, sabe? Não, ele já Vou me subindo. desenvolver. É, Não perde tempo. sim, ele entende tudo ali, é muito ágil, assim. E tem a parte, né, que ele se maqueia e toca a música, né, que o Robert Smith do The Cure fez próprio pro filme, que é o Burning, que é uma música muito Uhum. boa. E toca nessa cena, que é uma cena muito boa também. E termina com ele assumindo essa identidade do corvo com a maquiagem de palhaço, né? É, não, e é tudo muito encaixado. A trilha sonora é muito boa, combina com toda a estética do filme, né? E é interessante, a gente percebe, tem um significado também para ele voltar exatamente um ano depois. Por quê? Porque é uma vez por ano que a gangue pratica esses atos anárquicos, criminosos aí, que eles pegam, eles abusam das pessoas, eles fazem que bem entenderem. Então, assim, ele voltando um ano depois, ele já tem o propósito certo, ele não veio para perder tempo, né? Ele já tem uma primeira, né, vítima que o corvo mostra para ele, que é o Tintin, né, que é o cara, a caracterização dele é gostar de facas, né? Ele aparece sempre Uhum. mexendo com uma faca assim na primeira cena, né, que é a do abuso, mostra ele com a faca e depois ele ameaça as pessoas com a faca e tal. E até aí o corvo mostra para ele, né? Ele vê através dos olhos do corvo o Tintin, né? Que é o primeiro cara que ele vai atrás e acaba matando. E essa pegada é muito Dexter, né? Porque ele acaba pegando a característica, né, de cada um e praticando o ato contra ele mesmo. Ele termina com todas as facas dele fincada no peito, que é uma justiça poética, né? É, ele tem essa meta, né? Ele vai atrás de cada criminoso. Eram, se não me engano, 4 homens que estavam ali. E tem o chefão, né? Que é o criminoso maior, que ele é conhecido como o Top Dollar. E ele tem. Eu achei o arquétipo dele muito de vampirão dos anos 90, sabe? Um cara branco, pálido, com aquele cabelo preto, liso, escorrido até a bunda. E ele tem uns hábitos imorais, assim. Um deles, por exemplo, ele tem um caso com a meia-irmã dele, que é bem esquisito, bem grotesca a situação ali. E ela também tem uma pegada super mística, ocultista ali, né? E você vê que é um. Ele não é um chefão de gangue como a gente costuma imaginar. Ele tem essa pegada mais, digamos, elegante, né? E ele é engraçado que ele é um gangster, né? Ele tem todo o povo ali, as outras gangues menores, e ele é um gangster meio pro lado. Ele tem um lado sobrenatural também, né? Por causa da irmã, não sei, eu acredito que seja, né? A Uhum. influência. E o que eu acho legal, ele parece assim, ele me lembra algum personagem de Highlander, sabe? Porque tem hora que ele aparece com a espada lá e tal. Ele me traz essa lembrança assim de algum Meu, personagem de sabe Highlander. que Sabe quem ele me lembrou? Ele me lembrou o vampiro. Eu não sei se você já assistiu Crepúsculo, mas tem um dos Crepúsculos que eles vão nos vampiros mais antigos. Aí tem um vampiro mais antigo, que é um vampiro que tem o cabelo igualzinho dele, a mesma cara, sabe? Me lembrou muito também. Ah, eu acho que eu lembro, sim. E é É. engraçado que, né, ele indo atrás desses quatro, a princípio, né, ele começa, ele só quer matar os quatro caras que fizeram a barbárie com ele e com a noiva no ano passado, né? E tem o outro cara que é o T-Bird, né, que ele é o cara que é dono da gangue ali desses quatro caras
E é engraçado que ele é o mesmo ator que fez o Luther em Warriors, que também é um filme de gangue, e ele é um cara que é dono de uma das gangues, né, lá de Coney Island. E é interessante ver ele reprisando um mesmo papel, assim, quase o mesmo personagem, mas só que esse é mais agressivo, assim, é mais sujo. Não que o Luther não seja, mas esse é um pouco pior que o Luther. Esses gangsters, eles têm um aspecto muito exagerado, assim, quase caricato, né, assim, da questão criminosa deles. É bem exagerado, dá pra sentir isso, aquela coisa meio quase de alucinação, sabe? Tipo os vilões ali do Coringa. Por exemplo, esse T-Bird, ele é um cara mais sério e louco ao mesmo tempo da gangue, né? Tem o Tintin, que é o cara das facas, ele até tem uma cena que ele vai, né, na loja de penhores, empenhorar as coisas que ele roubou e tal. E dá até uma caracterização que ele é um cara assim mais que tem juízo, que ele fala pro cara, né, da loja de penhor que ele é um abusador e tal, não sei o quê. Mas ele mesmo abusou de uma mulher no ano passado, então tipo assim, isso fica fora de contexto assim do personagem, sabe? Porque ele aparenta ser o mais racional. Ele é violento também, claro, mas da mesma forma, na mesma cena, ele vai contra tudo que o personagem é, sabe? Ele continua sendo tão ruim quanto o cara da loja de penhores. Enquanto o Eric ele tá nessa missão de ir atrás dos assassinos, ele acaba se deparando ali com o sargento, né, o Albert. E ele faz aquele papel de policial bom, né? Ele chega a abordar o Corvo e ele mostra até essa questão que ele também tá de olho nesse criminoso no Top Dollar e tal. E ele tá tentando prender esse cara há um tempo. A gente vê essa ligação, né, entre o Eric e o sargento, que começa a nascer ali. Ele vê que eles podem meio que ser aliados. E a propósito também, né, esse policial, esse sargento, ele acaba virando muito amigo da Sarah, né, que é a menina que tá sempre por ali. E ao decorrer do filme a gente começa a entender também mais profundamente essa relação dos personagens, que a Sarah, por exemplo, né, essa menina, e para fugir da realidade dela e da mãe dela, que é usuária de drogas, a Sarah ela fica assim andando pelas ruas, faz amizade com um com o outro e esse policial ficou muito, muito aliado dela. Aí tem uma cena que mostra o Corvo, ele indo atrás de um dos assassinos, né, da namorada. E assim, a gente vê a mãe da Sarah envolvida nisso, você vê a relação vai ficando mais curta. A mãe da Sarah, ela usa muita droga e ela se envolve com um desses bandidos. E aí, na hora que o Eric vai lá pra pegar e se vingar dele, além dele pegar e fazer o que ele tem que fazer, ele também dá uma puta de uma lição de moral na mãe da Sarah, começa a falar uma rajada pra ela ali, fazendo ela entrar em choque e cair na realidade dela, né? E aí trouxe essa faceta, assim, eu vejo essa faceta de bom menino quando ele faz isso, sabe? Ele tem a vingança dele, mas ele para um pouquinho a vingança pra fazer um outro trabalho, sabe? Um trabalho moral. Essa cena é interessante, né? Que o corvo entra no quarto, aí o cara briga com o corvo, aí daqui a pouco aparece o Eric, aí ele fala, né? Que o cara atirar, o cara põe a arma na mão dele e atira, aí ele fica dando risada assim, coloca o olho pelo buraco da mão assim. É uma cena assim bem interessante. Se você pensar pelo lado do fanboy, né, que é esse cara que ele tá indo atrás, que é um dos caras que mataram ele e a noiva no ano passado, ele é assustador, né? Assim, a maquiagem, a roupa, tudo. O cara aparecer com um corvo mágico do lado, eu ficaria assustado, assim, dessa imagem. E essa cena que ele fala com a mãe da Sarah, é engraçado que mostra, né? Fica subentendido que ele cura ela do vício, assim. Mostra o braço dela, a morfina saindo do braço dela, assim. Sim.
Então fica entendido que ele curou ela de alguma forma mágica, né? Que é uma coisa que eu achei assim, é meio brega, mas também é legal. Eu curti, assim, não é uma coisa, nossa, que horror, que sem graça, assim, mas eu curti. A gente fica imaginando, para quem não assistiu, sempre olha assim esse aspecto, fica imaginando, nossa, como ele é tenebroso, como ele é obscuro. Só que não, sabe? É uma coisa assim que a gente vê, não necessariamente a pessoa por ela ter aquela aparência, às vezes o mal não é tão mal e o bem não é tão bem assim, sabe? Então ele tem esse aspecto, ele tem esse sentimento de vingança, mostra essa coisa boa. E assim, mesmo ele indo atrás, ele sendo corvo, ele sendo essa imagem, ele tem um porquê disso tudo, né? Não é à toa, assim. Então, assim, ele acaba tendo todos os créditos para fazer as coisas que ele faz, né? E é muito interessante que a gente fica torcendo para ele fazer o que ele tem que fazer realmente. Tem essa coisa realmente de vingança e a gente se coloca muito no papel dele, porque foi muito chocante, sabe? E mostra, tipo, tem muitos feedbacks que mostram da vida dele passando, tal. E aí mostra ele com aquele amor da vida dele, como que destruíram a vida dele, e a gente acaba sentindo isso também. O filme ele consegue captar muito bem esse sentimento de raiva que ele acaba sentindo depois. E assim, a atuação do Brandon Lee nesse filme tá muito boa, assim. Eu acho que o personagem foi meio que criado para ele, sabe? É claro, né, que tem o quadrinho, Uhum. mas nessa adaptação caiu muito bem para ele, esse Foi personagem. perfeito. Eu É. não assisti outro filme com ele, não que eu me lembre agora, mas nesse filme a atuação dele assim tá muito boa. Tem os momentos dele que ele dá a meia coringada assim nos inimigos. É interessante, assim, eu gosto desse tipo que ele dá essa enlouquecida, ele brinca, né, com o sentimento dos inimigos, tipo assim, É, ele não pode ser ferido, então é meio que engraçado, assim. ele é um predador, né? Ele fica ali como um gato brincando com um rato. Ele sabe que ele não pode ser ferido, então não tem o porquê dele não brincar com eles. E uma coisa que eu acho interessante nesse filme eu reassisti ele, né, para fazer esse vídeo. Uma coisa que eu não havia percebido nas outras vezes que eu assisti esse filme é que esse fato, né, dele ser sobrenatural, imbatível, imortal, é uma coisa que se isso fosse até o fim do filme, que é claro, né, que ele tem que ter um ponto fraco, como todo super-herói, né, assim. Uhum. Mas eu acho que se não tivesse a kriptonita dele nesse filme, que é o Corvo, né, no final a gente descobre isso, é, eu acho que ficaria também um bom filme, sabe? É claro que iria mudar o final um pouco, mas eu acho que a história é muito mais cativante com tudo isso, sabe? Assim, só nos últimos 10 minutos de filme que ele perde os poderes por um pouco, né? Mas essa questão é muito interessante, assim, que pra mim o filme funciona com ele invencível até o final, até o filme acabar também, quando ele acaba com sua vingança, né? Mas tipo assim, não mudaria pra mim, sabe? Eu acho que a história é incrível, mesmo ele sendo imbatível, né? Porque pra algumas pessoas pode ser sem graça, né? Ah, você sabe que ele vai ganhar, tal, porque ele é imortal, super forte e tal. Mas pra mim não tira a graça, sabe? Se fosse assim, a seguisse até o final. É.
Eu acho que o Corvo eles colocaram realmente para trazer essa coisa mais sobrenatural, porque a vingança por si só, todo o sentimento dele, já poderia ter trago ele, por exemplo. A gente vê outros filmes de vingança nesse sentido que não precisa desse apoio, mas dá um plus, eu acho, que o Coringa, e assim, ele não vira como um super-herói que vira um Coringa, entendeu? Porque, assim, apesar dele ser imortal, ele pode fazer o que ele quiser, também se utiliza de muitas armas, né, nesse filme. E isso é uma coisa que me desagradou um pouco, até pela história, né, que a gente sabe que aconteceu. Ele acabou falecendo, né, em uma das cenas, porque ele foi atingido e é muito triste, porque realmente o papel dele ali foi perfeito para ele. E falam que antes dele fazer o Corvo, ele chegou a fazer outros filmes, só que ele não chegava nem a ser creditado como ator nos filmes. Então ele queria também desvincular essa imagem do pai. E quando ele recebeu essa proposta, caiu como uma luva. E é muito triste, né, a gente saber o que aconteceu, porque era um rapaz de 28 anos e que aquele filme, O Corvo, ia abrir as portas para ele, assim, para fazer outras artes por aí, né? E a gente vê que bom, foi basicamente o primeiro e último filme que ele fez, né? E foi muito bem feito, embora eles tiveram que adaptar por causa do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, mas se não tivesse acontecido isso, o filme teria sido muito melhor do que foi, porque para a época, com a tecnologia, olha, gente, 93, imagina a tecnologia de 93, teve o final, assim, uma parte do filme que eles tiveram que usar muitos dublês, tiveram que usar computação gráfica para colocar o rosto dele no rosto do dublê. Fazer isso em 93, nossa, eu achei que eles conseguiram fazer muito bem, viu? Para a tecnologia da época. Tem umas cenas que tem um jogo de câmera assim. O filme quase todo já tava, né, pronto. Só foram algumas cenas assim, mas foi um bom trabalho assim nesse quesito dessa dado, né, essa tragédia. E interessante também é que o fanboy, né, que é o cara que é o segundo é, cara que da gangue, né, que ele mata, ele essa foi, né, numa cena com esse cara que o fanboy acabou atirando nele e ele acabou morrendo no set. E é interessante também que, como, né, o Tintin, que foi o primeiro que ele matou com as facas, as próprias facas dele, esse segundo cara ele mata com uma overdose, né? Que ele coloca É. todos as seringas, as agulhas no peito do cara assim e ele acaba morrendo. E nisso, né, Quase uma cena de Jogos Mortais, né? Aquela é, cena das agulhas. e nisso, quando, né, a mãe da Sarah desce correndo de onde ela mora, né, que ela mora em cima do bar, e nisso o capanga do Top Dollar tá no bar investigando quem explodiu a loja de penhores, né, mais cedo no filme. E é o Tony Todd, né? Que ele é conhecido por ser o Candyman original, já apareceu nos filmes do Premonição. E nesse filme também ele aparece pouco, mas também é um personagem legal, assim, é sempre legal ver o Tony Todd fazendo outros personagens que não sejam o Candyman ou o cara lá, o legista que sabe muito da morte nos filmes do Premonição. Sim. Não, uma coisa que eu acho muito interessante também, o Corvo, quando ele vai fazendo, né, as coisas que ele tem que fazer, ele tem o símbolo dele, né, que é aquele logo do Corvo. E cada vez que ele comete o ato de vingança dele, ele dá um jeito também do símbolo dele aparecer, né? Aparece de diferentes formas esse símbolo do Corvo, e é sempre muito dramático, né? Ou é com fogo, é umas coisas algo com sangue na parede, assim, é para mostrar que ele estava ali. E aí nisso o Top Dollar também fica começando a ficar muito incomodado. Ele quer pegar esse cara que tá matando os membros da gangue dele, né? E a briga. Mas assim, ele vai indo, é tipo uma evolução de videogame, né? Até chegar no chefão. E é engraçado que esse vilão, o Top Dollar, a princípio ele não tá muito aí
pro Corvo, né, pro Eric, até que o cara lá da loja de penhores fala, né, tudo que ele viu, não sei que, quem é o cara, e ele vai descobrindo que o cara morreu e que o cara voltou. Aí a irmã dele fala, né, que ele tem um grande poder. E o cara parece que fica interessado nisso, né? Isso fica implícito, assim, numa cena, mas não é desenvolvido que como ele quisesse esse poder, sabe? Eu achei Aham. que poderia ter desenvolvido isso mais. Mas é só uma coisa, assim, que é pingado, assim, mas nunca é desenvolvido. Eu esperava, né, na primeira vez que eu reassisti, né? A primeira vez que eu assisti era muito pequeno, não lembrava. Aí quando eu assisti novamente, eu fiquei esperando isso, mas não teve. E reassistindo para fazer esse programa, eu também acho uma oportunidade desperdiçada. Não que faria sentido, né? Porque o Corvo Aham. só traz as pessoas que sofreram uma morte violenta, com, que não conseguem descansar e tal, né? Como a gente já sabe até agora. É, o Eric, eu vou vendo ele assim, né? O personagem do Corvo, no começo a gente vê ele com esse sentimento e ele vai, né? A gente vai ver, não que ele vai amolecendo, mas ele é justo, sabe? Ele tem esse equilíbrio de justiça, o que é muito interessante, sabe? Por causa da fisionomia dele. E aí, nessas cenas, assim, que ele vai aparecendo pra uma, pra outra pessoa, tipo, ele vai aparecendo pra Sarah, ele aparece às vezes pro sargento e tal. Aí nisso, a Sarah, junto com o sargento, eles começam a se ligar, né? Que quem é o Corvo, que é o Eric, que ele volta, assim, como esse espírito vingador. E eles percebem, né, os dois juntos, que o Eric fica nesse contato com eles. E aí essa aliança vai ficando cada vez mais forte, mas a única pessoa que realmente faz alguma coisa é o Eric, porque o policial ele meio que não tem muito, sabe? Ele fica meio engessado ali. A menina também, a Sarah, ela serve ali como uma personagem que interliga, né, as pessoas de certa forma, que ela faz parte do enredo, mas não colabora muito assim nas questões de cenas de ação e coisas do tipo. Aí a gente vai vendo, né, o filme indo, tipo, chegando assim no final, e quanto mais pro final, mais feedbacks vão aparecendo na mente dele. E aí, porque assim, no começo a gente vê já tudo aquilo, a cena acontecendo, e é ao decorrer do filme que vai se montando o que aconteceu antes, com base nesses feedbacks dele. E aí a gente vê cada vez mais as cenas mais fortes, até ele chegar, né, nas pessoas que realmente ele tem que chegar e finalizar tudo, né? E aí, como a gente falou, cada um ele vai matando de um jeito, né? E aí a entidade ela tem essa coisa de transferir a dor da vingança, né? Tipo, realmente tem essa pegada de entidade vingadora. É uma coisa interessante, é quando ele vai conversando, né, com o policial, ele fala, né, que ficou com a Shelley as 30 horas, né, que ela ficou na UTI depois de ser socorrida, mas ela acabou morrendo. E ele consegue, ele toca, né, no policial e ele consegue pegar todo aquela dor, né, assim que a Shelley passou e tal. E ele fica até zonzo, assim, ele cai. Aí isso é uma forma, né, dele entender mais do que aconteceu, como ele vai lembrando, né, ele lembra uma grande parte do que aconteceu assim no meio do filme e ao decorrer, né, já no ato final do filme ele já tem total conhecimento do que aconteceu, né, como a Shelley ela sobreviveu, mas morreu 30 horas depois de UTI. E uma coisa legal também é que o policial ele sempre tá atrás, né, de descobrir quem é o cara. Aí ele vai investigando essa parte do caso, né, que o Eric comenta para ele sobre a Shelley que morreu e tal. E o policial lembra, né, que foi um caso que ele chegou
Ele tava lá na cena do crime, mas ele tem um superior que fica enchendo o saco dele o filme todo, não deixa ele fazer nada sem encher o saco dele, até que ele acaba sendo suspenso, né, por nada, assim, só por É, ser idiota mesmo. Mas eu acho o personagem do policial legal, assim, sabe? Ele tem toda essa dinâmica que me lembra muito, referência ao Batman de novo, com o Batman e o Gordon, é, que eles têm essa mesma relação, que o Batman aparece, conversa e some, assim. É sim. a mesma relação que eles têm. Não, tem essa atmosfera mesmo dessa relação deles, mas eu senti, sabe, que não. Quem faz mais realmente porque o foco é o corvo, né? A vingança dele. O policial Sim. tá ali meio que para dar um suporte, então fica nessa, mas é forte, sabe? É uma coisa assim que você vê, você consegue sentir, você consegue imaginar. Esses filmes de vingança, eles sempre costumam ser muito fortes, apelativos nesse sentido, para você realmente sentir o que a pessoa tá sentindo. Inclusive, eles, na cena, né, dos feedbacks que ele tá, você vê ele entrando no apartamento, vendo a namorada dele sendo abusada, você vê na primeira pessoa, como se você fosse o próprio personagem, né? Eles até fizeram isso também para substituir aquela questão do que aconteceu com o acidente no set de filmagens, mas também trouxe pra gente o sentimento da gente compartilhar essa emoção com o personagem. Aí já entra, né, os últimos dois capangas lá, o cara que faz o Luther no Warriors e o Skunk, que é o doidinho, né? E ele vai Uhum. atrás dele, ele consegue capturar T-Bird primeiro, aí ele explode o carro do cara todo e depois coloca fogo, né, ele faz o corvo desenhado com gasolina e acende, assim, aí fica aquele desenho bonito, assim, eu acho legal essa cena. Sim. E depois É, o Skunk, que é o doidinho, ele vai atrás lá do Top Dollar pra falar, né, que é o Eric e tal, e ele serve meio como uma isca, né? O Eric sabe onde ele tá e o Top Dollar junta todos aqueles gangsters lá da cidade pra fazer tipo de uma pequena segurança, mas também pra fazer o Dia do Diabo, né, que ele faz desde adolescente, que ele que iniciou esse dia de ficar colocando bombas pela cidade, virando um caos no Halloween. E isso vira meio que uma para mim, né, um negócio tipo de uma segurança a mais, mas só que não dá certo, né? ele é invencível, né? Tem algumas cenas assim, igual aquela da mão, que ele leva o tiro da mão. Eu achei que ele não foi tão bacana assim, sabe? Mas tem umas outras que você olha e se fala, caramba, ficou muito legal pra época. Ele tinha essa pegada das cenas fortes. Uma cena forte também que eu achei muito legal, que mostra ele chegando na sala de reunião do Top Dollar, e aí tá aquele monte de gente gangster lá sentado. Aí ele chega e ele coloca a mão assim na mesa e ele senta rapidamente, porque o cara, né, ele é um atleta ali, ele luta também, ele tem, né, várias habilidades. E aí ele senta e tem uma cena do filme o Coringa que ele também faz a mesma coisa. Ele chega numa sala e tá aquele monte de gente sentado olhando ele pega, coloca a mão na mesa e senta igualzinho, sabe? Eu acho que teve muita inspiração, viu? Parece, tem algumas, principalmente essas cenas que ele dá uma coringada, né, que viram uma forma de dizer que a pessoa deu uma endoidada, lembra muito mesmo o Coringa, assim. E essa cena eu curto bastante, que é uma cena de ação que ele leva todos os tiros que é possível ali, mas aí ele levanta, que é novamente que reforça o que eu estava dizendo, que se ele fosse invencível durante o filme todo, não, eu não ligaria, sabe? É, a história em si é maior do que tudo isso, sabe? Assim, dele ser imortal, ter
esse essa regeneração super alta, assim, que é uma coisa que eu acho muito legal, né? E ele consegue acabar, né, matando o último cara, que é o Skunk. Ele joga de cima do prédio lá numa viatura, o cara cai em cima da viatura e meio que encerra o arco, né, dele. Nisso, né, o Top Dollar foge desse tiroteio e ele percebe, né, que ele precisa derrotar o Eric. E a irmã dele lá, mística, fala, né, que o corvo que dá os poderes para ele. Então eles querem É, fazer uma armadilha para matar o corvo, não o Eric, né, o corvo, o animal, é o para corvo. tirar os poderes dele e conseguir assim matar ele. Então aí eles sequestram a Sarah lá e falam para ele ir na, na, na igreja, né, que fica no cemitério lá. E o Tony Todd, né, que faz o capanga dele, é, atira no corvo, depois atira com uma shotgun e o corvo fica tonto, assim, ele não morre, mas ele fica bem tonto, assim, parece que ele tá Sim. entre a vida e a morte. Aí nisso, né, o Eric consegue ser ferido, o Top Dollar atira nele, depois perfura ele com a espada, tem essa luta deles. E a mulher, né, que é a irmã do Top Dollar, ela pega o corvo numa cena que eu acho muito louca, assim, me lembra os Ah, essa cena é pássaros muito louca. do Sim, Hitchcock, assim, que ela tá com o corvo na mão, o corvo vira e começa a picar os olhos dela. Eu acho que ele os olhos. arranca um olho dela. É, ele arranca. Não, e ela é muito burra, porque ela segura ele de frente para ela, em vez de segurar o corvo virado para, meu, é um corvo sobrenatural, sabe? Óbvio que ele ia fazer alguma coisa. E aí a gente fica com aquela sensação, ela tá segurando o bichinho, o que que vai acontecer tal, mas nossa, o bicho é sagaz, né? Ele já logo picou o olho dela e arrancou. E joga ela, ela cai da torre da igreja, começa a tocar o sino lá, ela cai morta e o policial aparece, né, para ajudar ele a lidar com eles ali, com o Tony Todd. E ele começa a atirar lá e o Tony Todd morre e eles dois vão pra parte de cima da igreja, assim, que o cara tá, que o Top Dollar tá com a Sarah de refém. Ele pega e joga a Sarah, assim, do telhado, mas ela consegue se agarrar numa das telhas. E nisso tem a luta final, né? Que é uma coisa assim, básica, né? Ele perfura o Eric com a espada e tal. Mas aí nisso o Corvo já tinha conseguido, né, se recuperar um pouco. Então o É. Eric consegue matar o Top Dollar no final. É, ele vai tirando a espada, assim, é muito louca essa cena. E você vê sempre tudo muito chuvoso, né? Essa É, coisa melancólica, escura ali na chuva. Antes, eu tinha visto esse filme quando eu era criança. E eu vi e tal, mas a gente não, né? Criança não dá muita atenção aos detalhes. O que me marcou, na época, na minha memória, é que eu cresci com a memória do corvo sentado numa janela, ou tipo um gárgula, assim, numa chuva, e aquela silhueta. Eu sempre tinha essa memória, né? E quando eu vi de novo, eu reparei que tão. Não é pesado como eu imaginava na minha cabeça, sabe? Tem a vingança, tudo, mas tem uma justiça poética por trás disso, né? Então, acaba não sendo assim, e a gente vê que ele não é uma pessoa ruim, existe toda uma história de amor por trás, e a gente acaba torcendo por ele em todas as situações. O filme tem algumas cenas de efeitos práticos que eu gostei, que é quando mostra a cidade por cima, as casinhas, que é tipo uma miniatura, né? é uma E é muito maquete. bonitinho, e você vê que, tipo, tá pegando fogo, sabe? Eu achei bem interessante isso. Tem algumas coisas assim que são muito características da década de 90. Até o look das pessoas, a beleza da época é muito bem retratada, a beleza gótica da época, tá? É muito bem retratada. E é um filme assim, acaba misturando tudo. Eu gostei muito e ele acabou virando um clássico cult, né, Marco? Sim, é um filme
tipo, a gente tá acostumado, né, hoje em dia, a gente tá em 2024, já tem tantos filmes de super-heróis, assim, seja personagens da DC ou da Marvel e tal. E o Corvo, lá em 94, fez um filme de super-herói, assim, né, entre bastante aspas, mas com uma temática com toques de terror, é, bastante obscura, assim, seja fotografia e história, né, que é bastante pesada. É, você perdeu o amor da sua vida, né? E acontecer tudo aquilo e você retornar à vida. Se você se pôr no lugar, né, entre aspas, do Eric, é muita coisa para absorver, né? Por isso que eu falo que quando ele volta à vida ele sai lá do caixão, né? E ele dá um grito assim. Você percebe que ele tá sofrendo? Eu interpreto isso como se fosse uma dor Sim, assim de se estar vivo, sabe? Ele tá sentindo tudo aquilo tudo assim. de novo. É muito. Apesar dele não ter descoberto até aquilo, né? Mas ele sente uma dor assim que eu interpreto sendo isso. E esse filme, ele é muito bom, assim. Seja o enredo todo, né? As cenas de ação são muito boas. O personagem, o Brandon Lee também é maravilhoso assim nesse papel, sabe? Eu assisti hoje, um pouco antes da gente fazer esse episódio, e é incrível assim como ele nasceu para fazer esse filme e esse personagem, Todos sabe? Assim, nasceu. E eles é, tinham escolhido outros atores, né? Eles estavam levantando a questão sim, de outros atores para fazer os personagens. Um até que foi cogitado na época foi o próprio Johnny Depp, que ele tava nessa vibe meio Eduardo Mãos de Tesouras, né? Trabalhando muito com essa linha, mas realmente ainda bem que foi ele, ainda bem naquelas, né? Porque aconteceu tudo o que aconteceu, mas poderia ter acontecido com outra pessoa também. Tem especulações, mas eu acho que isso daí é um tema para um outro vídeo específico, né? Hoje a gente está abordando só a obra do filme mesmo, e realmente ele interpretou magnificamente. Eu acho que uma coisa assim que deve facilitar um pouquinho a vida do ator, ele era noivo na época que ele fez o filme. Então, assim, essa história de amor tal. Quando aconteceu o acidente com ele, gente, 3 semanas depois ele ia se casar. Ele estava noivo. Então, eu acho que também, assim, no filme ele acaba absorvendo esse sentimento de ter esse amor pela essa mulher e alguém fazer algum mal para ela. O que que você faria no lugar dessa pessoa? E eu acho que ele conseguiu absorver muito bem esse sentimento, sabe? É um filme realmente muito bonito. É, apesar do que aconteceu, realmente eles conseguiram usar a tecnologia da época de uma forma favorável. E eu recomendo muito para vocês esse filme. É um filme que ele traz uma nostalgia, assim, do sentimento da década de 90, sabe? Dessa linha da década de 90. É muito gostoso. e fica a recomendação, é um filme maravilhoso, tem atuações boas, tem personagens muito fora da casinha, assim, louco pra caramba. Tem o próprio vilão, né, que eu comentei que Ele e a parece. irmã dele. Que é Esquisita aquela engraçado que relação deles. essa relação eu acho que é meio de. Eles colocarem, né? Falar assim, ah, minha irmã. É tipo, pra que colocar isso? Não precisava, sabe? Eu É, acho que é pra mostrar que ele é muito imoral, entendeu? Que pra é, ele não existem limites. Ó, eu tava assistindo o Two and a Half Men hoje, e aí tava mostrando um episódio que ele tava na cama com uma mulher e chegava uma senhora falando, não, sai daí, falando pra mulher. E a mulher, não, por quê? Aí entra a mãe do Charlie, não, sai daí. Eles, por quê? Aí elas falam, porque provavelmente ela é sua irmã. ah, Aí o Charlie levanta e fala, esse é meu limite. Entendeu? Existe um limite. Então, é basicamente isso. Eu acho que eles colocaram pra chocar mesmo. Mas eu gostei de colocar. Eu acho que dá um plus da escrotice do cara, sabe? e essa história ele tem vilões e personagens assim carismáticos, apesar eu gosto muito, apesar dele não ter muito tempo de tela, né, do Tintin. Ele tem
muito pouco em decorrência dele ser o primeiro a morrer, né? Mas Uhum. eu gosto, assim, do pouco de desenvolvimento de personagem que ele tem, mas eu, dos quatro lá, bandido, eu gostei, assim, mais dele. Mas a escrotidão de cada um vai aumentando. Você vai conhecendo um pouco mais deles e você vai vendo que nenhum ali vale um centavo, não vale nenhuma empatia nenhuma, né? É. E é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora, muito obrigado. Se você está ouvindo no Spotify, a gente tem um canal no YouTube que é Mentes e Medos também. Se você pudesse se inscrever, nós ficaríamos muito gratos. E se você está ouvindo no YouTube, deixa o gostei, se inscreva também, que nos ajuda bastante. E se você tiver algum filme que você queira que a gente comente sobre ele aqui, é só mandar nos comentários que a gente pode fazer um episódio sobre esse filme. E é só. Muito obrigado por quem ouviu até agora e até a próxima. Até a próxima, tchau.